Meus amigos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Atrás do Número, o espaço onde exploramos os comportamentos e emoções que moldam os números financeiros em nossas vidas. Esses números muitas vezes podem ser um reflexo de medos, inseguranças e até crenças que carregamos sem perceber. Eu sou Ana Marafiga e no episódio de hoje vamos falar sobre o medo de olhar para o extrato. Parece algo simples, não é? Mas abrir o aplicativo do banco ou imprimir aquele papel pode ser uma experiência paralisante para muitas pessoas. Vou te mostrar como que esse medo está relacionado a questões mais profundas e como você pode superá-lo. Espero que este episódio traga clareza e te inspire a encarar o extrato ou a fatura do cartão de crédito como um aliado e não como um inimigo. Quem nunca evitou olhar para o extrato ou a fatura do cartão, porque sabia que não ia gostar nada do que iria ver? Parece mais fácil ignorar essa fatura, este extrato, do que encarar. É como evitar um exame médico, porque eu tenho medo do diagnóstico. Só que assim como na saúde, o quanto mais cedo você olha, mais chances você tem de resolver. Se você não olhar, não quer dizer que o problema não existe. Muitas vezes temos esse receio de se deparar com uma realidade financeira não tão agradável, seja uma desorganização, seja um gasto a mais, seja um valor insuficiente ou alguns impulsos que tivemos e preferimos ignorar. Teve uma cliente que eu atendi em 2024 em que ela relatava que sentia ansiedade. Ela dizia que dava uma batedeira no coração quando ela precisava fazer o fechamento mensal, olhar para o extrato, olhar para a fatura do cartão. E ela se sentia fracassada, porque ela olhava para os números não estavam bons e ela não sabia o que fazer. Se culpava pelas escolhas erradas que ela tinha feito, mas ao final ela não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Fizemos o processo de organização financeira, então, durante o ano ali de 2024, e ela conseguiu, alguns recursos que nós utilizamos, ela conseguiu estabilizar a sua situação financeira, então trazer o nível da fatura do cartão de crédito para algo aceitável, diminuir o endividamento, enfim, ela sabia que ela ia ter valor na conta disponível para pagar a fatura do cartão e as demais contas. E mesmo assim, quando ela ia abrir o extrato, enfim, o aplicativo, a fatura do cartão, ela sentia a batedeira no coração. Ela ficava nervosa ainda assim. Ela estava tão habituada a essa sensação negativa de olhar para o extrato que toda vez que ela pensava, vinha aquele padrão de pensamento em que ela não teria recursos o suficiente para pagar, sendo que isso não era de fato a realidade. Nós temos essa capacidade de criar esses scripts, esses padrões de pensamento, e nós ficamos arraigados a ele, como se eles fossem uma realidade, sendo que naquele momento não era a realidade que se desenhava para essa cliente. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma situação difícil, porque eu passei por algo assim. Quando eu era funcionária, eu adorava controlar a minha planilha, eu tinha tudo anotadinho, eu tinha muita previsibilidade, porque chegava no 5º dia útil, o meu salário entrava, às vezes tinha comissão, eu sabia que eu ia conseguir pagar todas as contas e que tudo ia dar certo, porque eu sempre gastava menos do que eu ganhava. Só que quando eu comecei a empreender e junto veio a pandemia, essa sensação boa mudou completamente. Eu falei sobre isso no episódio 3, Começos e Recomeços. Se você ainda não ouviu, sugiro que ouça.
Mas lá naquela época eu tinha minha rotina de fechamento mensal, ainda tenho, né, a minha rotina de fechamento. No início do mês, eu sempre faço o fechamento do mês anterior para entender como que foi e como que eu vou lidar agora no próximo mês com as minhas finanças, né? E naquela época eu ficava ansiosa para olhar esse fechamento, porque eu sabia que ia sobrar, eu ia conseguir investir. Como eu comentei no episódio anterior, eu investi um percentual bem grande da minha renda. Só que isso, depois que eu comecei a empreender, mudou. Eu ficava ansiosa e não queria olhar para a planilha porque eu não tinha a previsibilidade. Por mais que eu fizesse o meu planejamento, nem sempre ele ocorria como eu planejava, porque eu precisava captar clientes, eu precisava ir atrás e buscar a minha renda. Então ali eu comecei a ficar ansiosa e vendo que eu estava de uma certa forma limitada. E junto veio a pandemia, o que me limitou mais ainda na atuação, na forma de buscar recursos, e eu precisei me reinventar. Eu acabei entrando forte para o digital. E eu lembro que naquela época, toda vez que eu precisava olhar o extrato, olhar para a fatura do cartão, eu pensava, quanto será que vai faltar? Eu comecei a sentir essas sensações negativas, por quê? Porque eu tinha saído da minha zona de segurança. Então, esse desconforto, ele era presente, mas eu precisava encarar ele. Para quê? Para que eu entendesse quais eram os meus limites naquele momento e para que eu conseguisse viver dentro daquelas limitações que eu tinha. E ali eu me dei conta de que eu ia precisar mudar algumas coisas, e aí veio a aversão à perda, porque eu não queria perder aquilo que eu já tinha garantido. E essa é uma sensação muito comum quando a gente vai olhar para o extrato. A gente não quer olhar porque a gente sabe que vai ter que mudar e vai ter que deixar de fazer algumas coisas que nesse momento parecem ser importantes. Por isso é tão essencial nós olharmos para os nossos valores, para as nossas prioridades financeiras e entender, será que a gente está gastando em coisas que realmente são valorosas? Será que existe algum gasto que talvez a gente nem está percebendo, mas que se a gente conseguir dar uma melhoradinha ali, a nossa situação financeira começa a ficar melhor? Então, antes de nos bloquearmos para olhar o extrato, vamos olhar para o que a gente precisa fazer naquele momento. Qual é a ação que eu preciso tomar nesse momento? E eu só vou conseguir ter clareza sobre essa ação se eu conseguir olhar para o meu extrato e entender aonde eu estou gastando, como eu estou gastando. É só olhando que você vai conseguir entender o que você precisa ajustar. E para te ajudar a ter este novo olhar sobre o seu extrato ou a sua fatura de cartão de crédito, eu quero te sugerir um exercício prático. Quero que você imprima. O bom seria que você tivesse realmente em papel a fatura do cartão ou o seu extrato bancário. Que você escolha 3 canetas de cores diferentes. Sabe aquelas canetas destaca-textos? Escolha 3 canetas. Eu vou usar o exemplo aqui de uma amarela, verde e vermelha, iguais aos sinais do semáforo. Tá? Escolha 3 canetas. Pegue um dia que você está calmo. Abra essa fatura, esse extrato ali na sua frente, pensando, eu vou olhar para esse extrato para entender e não para julgar se está certo, se está errado, o que eu fiz, por que eu fiz. Respira fundo e pense, eu vou olhar para entender e não para julgar. Não busque culpados. Se você vai olhar na fatura e tem o gasto do seu marido, da sua esposa, enfim, se tenha gasto de outras pessoas, tente não julgar, mas olhe para entender. Se vocês são um casal, é legal que vocês façam juntos para entender a situação que vocês estão. E aí você vai utilizar as 3 canetas.
Uma caneta, vamos pegar a caneta verde, que vão ser aqueles gastos que você vai olhar na fatura do cartão e você vai entender, esse gasto eu tenho que manter, eu preciso manter, tá ok. Você vai pintar todos esses gastos que você precisa manter. Supor que você olhou ali que tenha supermercado. Esses gastos com supermercado você quer manter, você precisa manter. Talvez você não queira, mas é necessário você manter. Você vai pegar uma caneta amarela e você vai olhar para aqueles gastos que você pode reduzir eles. Vamos pensar, delivery, iFood, enfim, todos esses gastos extras que você poderia reduzir um pouco. Talvez você não queira reduzir, mas você poderia reduzir. Streaming, enfim, dentro do seu contexto, dê uma olhada naquilo que você poderia reduzir. E a caneta vermelha são aqueles gastos que definitivamente não te agregam valor nenhum e você pode cortar estes gastos. Por exemplo, se você paga tarifa bancária, tarifa de manutenção da conta, ou se você tem 3, 4 streaming que você não utiliza, veja qual você utiliza mais e corte um deles. Faça esse olhar para entender o que dá para ajustar nas suas finanças. E ali você começa a ter este mapeamento do seu extrato com mais clareza, tirando do mental, tirando da sua contabilidade mental e trazendo para o papel aquilo que de fato você consegue fazer olhando para o seu extrato. O seu extrato, ele é só uma ferramenta, ou a sua fatura do cartão. Ele não te define, ele não limita as tuas possibilidades. Mas ao olhar para ele com este olhar crítico, com este olhar atento, você assume o controle. E isso já é um passo enorme para uma relação mais saudável com o seu dinheiro. Meus amigos, eu espero que esse episódio tenha melhorado, amenizado o seu medo de olhar para o extrato ou para a fatura do cartão de crédito. Eu espero que ele tenha te encorajado a enfrentar esta tarefa com mais leveza e até curiosidade sobre como você gasta o seu dinheiro. Lembre-se, o extrato não é um inimigo, ele é como um espelho. Ele mostra onde você está hoje, mas ele não determina para onde você pode ir. Eu agradeço muito por você me acompanhar aqui. Se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém que também pode se beneficiar. E não se esqueça que toda sexta-feira, às 7h07, temos um novo encontro aqui no podcast Atrás do Número. Espero que os seus números reflitam escolhas conscientes e um caminho de crescimento.